Completando o nosso vídeo de hoje, outro assunto também pertinente entre os torcedores alviverde é em relação ao atacante Paulo Baier. Até quando vai o seu contrato no Goiás? Será que o Goiás vai comprar esse cara em definitivo, já que chegou com muita crítica, inclusive pelo torcedor, não em relação ao Paulo Baier. O torcedor do Goiás ele entende que apostas são sim necessárias em um time como o Goiás, que não é o mais rico do Brasil, então você vai ter que precisar redescobrir jogadores, né? De preferência seria melhor se fosse da base, mas enfim, você indo buscar jogadores, tentando recuperar, uma aposta aqui e outra ali é totalmente válido. A questão é que o Goiás ele aposta demais em todo o começo de ano, apesar de uma diretoria mais profissional neste ano de 2024, para mim também, mesmo tendo mais dinheiro do que nas últimas temporadas, apostou demais, mas nessa acabou acertando em cheio, né? O Paulo Baier soma até aqui 9 gols marcados em 11 partidas, sendo que em 3 jogos ele marcou 2 gols em cada um dos jogos e marcando 2 gols de falta, né? Gol de falta direto, né? Porque, por exemplo, aquele gol dele contra o Goianese surgiu em uma cobrança de falta, mas não foi direto. Enfim, jogador que vem se demonstrando muito diferente, 24 anos de idade apenas, e está emprestado ao Goiás até dezembro de 2024, junto ao Primavera, esse clube de Indaiatuba, no interior de São Paulo, está na segunda divisão, então o Primavera não é um clube amador, tá? É um clube sério, né? Vamos colocar assim, não é um gigante e tudo mais, mas está na segunda divisão do Campeonato Paulista e tem sim o seu valor. O contrato dele por lá é longo e no Goiás só de empréstimo. Eu já vinha comentando aqui nos outros vídeos o seguinte, que o Goiás não tinha opção de compra para ficar com o Paulo Baier. O Goiás não tinha o passe fixado, vamos colocar assim, do Paulo Baier. Essa informação eu já sabia de antemão, mas agregando a ela, lá do Mídia Esmeraldina, do Wagner Oliveira, um abraço aí para o Wagner, conheço o Wagner há muitos anos já, acho que o primeiro cara que comentou comigo, né, sobre o Goiás, sobre poder trabalhar com isso, eu que já escrevi algumas matérias lá em meados de 2017, um abraço para o Wagner e também ao Mídia Esmeraldina. Ele divulgou essa informação, que o Goiás ele tem, após esse empréstimo, a prioridade de compra do jogador junto ao Primavera. O que isso significa? Prioridade de compra não é opção de compra ou obrigação de compra. Vamos lá, cada uma das coisas. A prioridade é se aparecer uma proposta do Goiás, vamos colocar assim, final do ano, o Goiás apresente uma oferta de 2 milhões de reais. Chega um clube, vamos colocar aqui, do futebol japonês e apresente essa mesma oferta de 2 milhões. Se forem valores iguais, a obrigação de venda, ou pelo menos a intenção de venda do Primavera é para o Goiás. Então ele consegue igualar uma mesma proposta e tendo em contrato esta prioridade da compra, mas não existe, pelo menos até o momento, um valor fixado. E aí acho que o Goiás erra. Não é todo jogador que você vai pegar por empréstimo que vai vingar, mas eu, sendo dirigente, eu colocaria em todo jogador, desde o mais destacado até o mais fuleiro ali da base, que você nem imagina muita coisa, mas coloque uma opção de compra, porque o jogador ele pode valorizar muito. Eu lembro do ano passado, quando o Zé Ricardo, o volante, engatou uma boa sequência no Goiás, o Edmil revelou isso. O Goiás não tinha nenhuma opção de compra, nenhuma obrigação. Vamos colocar, o Zé Ricardo, se ele chega no Goiás, lá em janeiro, você podia colocar uma opção de compra, não obrigação, opção de 2 milhões e meio de reais. O cara vinha jogando daquele jeito, ele foi para o futebol japonês, provavelmente com valores acima. O Paulo Baier também, lá em janeiro, vindo de uma Série B fraca, né, pela Ponte Preta, eu acho que 3 milhões de reais já seria uma opção de compra e tanto para o Primavera no final do ano por 40% dos direitos econômicos, vamos colocar assim. E agora, né, se o Goiás for comprar, será que chega com esses mesmos valores? O Morelli também tinha a opção de compra de 1 milhão de reais. Se fosse para comprar o Morelli, acabou que não deu certo, né? Enfim, as coisas do futebol. Mas se fosse para comprar o Morelli em dezembro, você acha que o Goiás iria conseguir pagar só 1 milhão de reais? Impossível. Então, eu concordo que todos os jogadores têm sim que ter esta opção de compra. Alguns podem ter obrigações, obrigação que é um empréstimo e quando encerrar esse seu vínculo, a obrigação desse pagamento em um valor pré-determinado. Com o Paulo Baier não existe isso, apenas uma prioridade de compra, pelo menos já é um começo, tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Infelizmente o torcedor do Goiás já ficou traumatizado com isso. Quando o jogador se destaca por aqui, não pertence ao Goiás, a gente sabe muito bem o que vai acontecer, né, para o ano que vem. Espero que a diretoria mude esse pensamento. Não estou falando de cometer nenhuma grande loucura, mas eu ficaria de olho. Sabe, acho que o Paulo Baier ele tem uma batida na bola muito diferente
dos jogadores aqui do futebol brasileiro, pelo menos desta geração recente. O cara tem só 24 anos de idade, não pode se iludir, é campeonato goiano, tudo bem, mas na Série B do Campeonato Brasileiro também, acho que pode sim ser um jogador de destaque. Não acredito que o Paulo Baier vai marcar 15 gols na Série B, não vejo dessa forma, mas uns 5 gols, 7 gols e 5 assistências, já está interessante para quem precisa subir e também um jogador tão jovem como é o Baier. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto, dessas diferenças, opção de compra, obrigação e também a prioridade. Eu sou sempre a favor de você ter a opção de compra já com um valor pré-definido quando o jogador assina o contrato, e muitos dos destaques do Goiás só têm contrato até o final do ano. Sander, Juninho, o Alano, quem mais? O Paulo Baier, o Ângelo Rodrigues, também centroavante colombiano, o Ivan Torres, o Wellington, o Edson, enfim, eu não gosto desses contratos tão curtos, e você tem que reformular o time completo para a temporada seguinte. Aqui no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse elenco do Goiás na temporada de 2024, que, na minha opinião, está entregando até mais do que aquilo que o torcedor imaginava. Quer dizer que o torcedor do Goiás quer ver um time como esse na Série B do Brasileirão? Com toda certeza, não. O que eu estou querendo dizer é que o que o Zé Ricardo tem em mãos e a qualidade dos jogadores do Goiás em relação à grana que o Verdão tem para gastar nesse ano, eles deixam a desejar. As contratações deixam a desejar, mas os trabalhos do técnico, o Zé Ricardo, sua comissão técnica e dos jogadores são surpreendentes até o momento. Sei que é campeonato goiano, o Goiás não venceu nenhum jogo difícil, vamos colocar assim, nesse estadual. Acho que a partida a mais difícil que o Goiás venceu nesse ano foi o Anápolis em casa, né? Por exemplo, empatou com o Atlético fora, um bom resultado, ok? Mas não conseguiu ganhar do Vila em casa e não venceu o Aparecidense também, um time de Série C, né, do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa. Também não perdeu, mas o que eu quero dizer, até mesmo eu vi essa análise do Geliezer Paulo, que os clubes da capital, dos jogos difíceis, né, quase 30 jogos que eles fizeram, eles não venceram, só o Vila Nova que venceu, né, um clássico contra o Atlético, e o Vila também venceu a Aparecidense. No restante, né, os clubes aqui da capital só perderam um jogo, né, o Vila perdeu para o Anápolis, dos clubes da capital contra os 3 principais da capital contra os demais, né, o Goiânia e do interior, somente uma zebra de quase 30 jogos, e dos mais difíceis, só o Vila que venceu esse clássico contra o Atlético, e venceu também a Aparecidense em casa. Então, assim, é uma análise, né, beleza, acho que não serve de parâmetro para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas olhando para a tabela de classificação, até mesmo aquela sequência de jogos, né, a partir do jogo contra o Morrinhas, acho que fica melhor, o Goiás acho que atingiu o seu ápice nesse campeonato goiano, e para a Série B do Campeonato Brasileiro precisa sim reforçar. O que eu estou querendo dizer é que a diretoria está devendo ainda na montagem desse elenco, não é condizente com a receita, uma folha salarial que pode chegar tranquilamente na casa de 3 milhões e 200 mil reais. A gente não vê um time, entre aspas, caro desse jeito no Goiás, e também o trabalho do Zé Ricardo e dos jogadores estão sim acima do que o torcedor tinha expectativa com esse time, ainda muito longe do ideal para a Série B. Se fosse para mim fazer um raio-x nesse momento, tá? Saídas irão sim acontecer no Goiás, esse é líquido e certo, e outras chegadas. O Agnello Gonçalves falou em até 6 reforços, vou deixar esse vídeo também na tela final. Eu buscaria no mínimo 4 titulares até o começo da Série B. Na minha avaliação, quem que não consegue agregar nesse elenco do Goiás, nem para titular, nem para banco, tá? Eu pensaria seriamente em empréstimo de dispensas. O atacante Getúlio, né, de fato não conseguiu jogar. O Luiz Henrique, meio campista também. Olha, o Luiz Henrique, ele é um jogador barato, pode fazer uma função como lateral esquerdo, mas não demonstrou nada de diferente nos minutos que teve. O Johnny Lucas também, da mesma forma. Se for para dispensar eles e não trazer ninguém, pô, fica no elenco, dá uma alternativa. Mas eu acho que o Goiás ele tem sim que se preocupar em trazer reforços em todas essas posições que eu citei, centroavante, meio e também segundo volante, da mesma forma aliviar o seu elenco, né, desinchar o elenco e também a sua folha salarial. Quem está devendo até o momento, mas eu imagino que podem ser opções de boa, né, na Série B do Brasileirão,
o Ivan Torres, camisa 10, acho que talvez nessa função de 10 não consiga, mas é um jogador que mesmo devendo até aqui eu acredito que será uma peça importante no decorrer da Série B. O Dieguinho também nessa função de 10 não funciona, é mais um jogador também que quando voltar para sua posição natural, segundo volante ou lateral direito, vai ser um titular absoluto. E o Pedrinho, né? Eu não vou colocar o Pedrinho dentro desses jogadores de dispensa ou de empréstimo, apesar que eu reconheço que se ele fosse para um time para jogar, acho que poderia buscar maior evolução, mas eu coloco o Pedrinho como devendo, tá? Porque eu tinha uma expectativa um pouquinho maior, entendo que são poucos minutos, mas ele não conseguiu fazer algo diferente nos jogos que participou desse estadual. Então eu coloco o Pedrinho dentro dessa lista, de devendo, mas que para a Série B acho que pode manter no elenco. Jogadores que podem ser reservas, mas para titular é demais, para um Goiás que tem o objetivo de subir para a Série A. Os dois zagueiros, o Ian Souto e o Edu, e o lateral direito, o Everton. Tá? Acho que podem ser bons jogadores na composição do elenco, mas para titular, para um time que quer alcançar o G4, não dão conta. Tá? Eu não consigo ainda ter essa confiança. Outros jogadores que podem sair do Goiás também são dos garotos da base. Alguns, em grande parte, têm até idade para o elenco sub-20, mas outros já estouraram a idade de 20, 21 anos e podem sim ou continuar no elenco e serem opções para o Zé Ricardo ou serem repassados. Por exemplo, dos garotos que hoje estão no time profissional, os dois zagueiros, o Mina e o Nolasco, lateral esquerdo o Xavier, agora eu volto a falar sobre ele. Meio de campo tem o Lustosa, ele já tem 21 anos. No ataque, o Wendel, Vitinho, Pedrinho e também o Denzel. Então, dentro desses garotos, né, se o Goiás, dentre esses garotos, melhor, se o Goiás não tiver intenção de utilizar eles no elenco profissional,